me chamo Aline Máxima e juntamente com o Douglas Rafael, iremos falar sobre o tema escolhido para essa atividade de orgânica referente à unidade 3. O nosso tema escolhido foi o éter e eu vou dar início ao compartilhamento da minha tela para poder iniciar a apresentação. Bom, como eu havia informado, o tema escolhido foi o éter, e o primeiro ponto solicitado no trabalho seria explicar o que é o éter. Bom, o éter é uma função orgânica caracterizada pela presença de um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono. A sua fórmula genérica é esta do canto superior esquerdo, onde os radicais, digamos que os elementos das extremidades, são os radicais orgânicos e, caso esses radicais sejam iguais, podem também ser chamados de simétricos, ou, caso não forem, podem ser chamados de assimétricos. O segundo ponto seriam as características do éter. A primeira, que vamos pontuar, é que em temperatura ambiente ele pode apresentar o estado líquido, sólido ou gasoso. Eles possuem uma densidade pequena quando comparado à da água. São compostos polares, possuem geometria angular e também são substâncias que exalam um odor muito agradável. O éter etílico, que é o éter mais comum no nosso dia a dia, que é o elemento que dissolve em graxas, óleos e resinas. O outro ponto solicitado seria sobre a nomenclatura. O éter possui duas, mais especificamente, que é essa oficial e a usual. A oficial, ela segue uma regra fixa que é estabelecida pela IUPAC. Então, a gente vai mostrar aqui alguns pontos que são, digamos que o passo a passo para poder montar essa nomenclatura. O primeiro ponto, ele se inicia com o nome dos éteres pelo prefixo de menor número de carbonos. Aqui estamos dando os exemplos. Um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos, et, e assim sucessivamente, como está aqui no slide. O segundo ponto é o uso do termo intermediário oxi. E o terceiro é encerrado pelo nome do hidrocarboneto com maior número de carbonos. Aqui a gente tem um exemplo para poder montar essa nomenclatura. Aqui a gente tem um isobutil e um pentil. Então, a gente vai utilizar o radical de menor, o prefixo de radical menor, e depois usar o termo intermediário, depois o radical maior, e aqui a gente tem um AN, o AN no caso, né, para poder mostrar que tem apenas ligações simples nessa equação. Então, aqui a gente vai ter o éter isobodoxipentano. O outro ponto, que é a nomenclatura usual, a gente utiliza o éter mais o nome dos radicais, do mais simples para o mais complexo, mais o sufixo ico. Ou a gente também pode usar o nome do radical ou dos radicais mais o éter. Aqui a gente tem um exemplo, que no caso é um etil com um propil. Então a gente vai juntar o éter mais o radical menor com o maior e o sufixo ico. Nesse caso a gente vai ter duas opções da nomenclatura, que é o éter etil propílico e também o etil propil éter. Agora eu vou passar a palavra para Douglas para ele poder dar início às aplicações do éter. Olá, me chamo Douglas e vou dar continuidade à apresentação do trabalho sobre o éter. Vou dar início à apresentação da tela, ao compartilhamento da tela. A aplicação do éter. No cotidiano e nas indústrias, a aplicação desse composto são variadas. Podem ser usados tanto para fabricar seda artificial, celulose e ainda como solvente na obtenção de gorduras, óleos e resinas, como também estão presentes na medicina. Em sua forma gasosa, já foi utilizado como anestésico e também na fabricação de medicamentos.
mas hoje está em desuso por serem altamente inflamáveis. Aqui, como podemos ver, tem um exemplo do éter usado como solvente e aqui como anestésico. Cuidados com o manuseio do éter. A exposição a vapores de éter etílico durante muito tempo causa embriaguez, levando até mesmo à inconsciência. Se inalado em pequenas quantidades, provoca irritação no trato respiratório e pode provocar tonturas. O éter etílico, na presença de oxigênio, formará peróxidos que podem explodir a temperatura em torno de 100 graus Celsius. O éter etílico, se derramado em rios ou riachos, irá consumir o oxigênio das águas, matando a vida vegetal e animal que habitam nesses locais. Seu maior risco é o incêndio e explosão, que por ser um líquido inflamável e altamente volátil. Encerramos a nossa apresentação por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.